Olá, profissional de DP. Hoje nós vamos falar como calcular as cotas. Cotas de PCD, pessoa com deficiência, e aprendiz. Bom, a Lei 8.213 de 1991, no seu artigo 93, ela traz o entendimento recente do TST sobre os empregados afastados, né? Que são algo que a gente pode debitar em algumas situações. Então, vamos lá. A regra se aplica, né, para de 100 a 200, 2%. De 201 a 500, 3%. De 501 a 1.000, 4%. Acima de 1.001, 5%. Assim sendo, num total de 300 colaboradores, 3 são aprendizes, que também podem ser deduzidos da contagem, e 2 afastados. Assim sendo, feito o cálculo, considerando então que nós temos uma quantidade de 295 colaboradores, considerando que de 201 a 500 é 3%, a empresa teria que ter 9 colaboradores PCDs. Por quê? O cálculo, ele dá 8,85. Sendo ele fracionado, nós arredondamos ele para cima. Então, o que a gente tem que ficar bem atento nesse quesito? Se a empresa já tem PCDs, ela deve contratar somente o que falta, mas dentro do seu quadro total, ela deve ter 9 colaboradores PCDs para atender às exigências legais dentro da contratação. Simples, né? Tranquilo até aqui? Ok. Então, agora nós vamos para os aprendizes. O aprendiz também é da mesma forma. Caso o cálculo não seja completo, no caso seja fracionado, nós acrescentamos para o número maior seguinte. Então, somente para entendimento, né, um pouquinho da legislação, bem rapidinho, só para a gente poder se pontuar aqui, no caso da cota, a cota legal é 5% no mínimo e 15% no máximo dos totais dos empregados cujas funções demandam formação profissional. Essa demanda de formação profissional é aquela que é informada no CBO de cada colaborador. Então, de acordo com o CBO que você colocou no cargo do seu colaborador, você verifica nas características da função se demanda ou não, né, para a soma das frações no caso de admissão de um aprendiz. Então, a regra é simples. Você pega o total de empregados, deduz, se você necessitar, os aprendizes já contratados ou afastados, né? Não aqueles afastados de licenças curtas, não, são aqueles afastados considerados pela regra, que podem ser retirados da soma total. Nesse caso dessa empresa, não tem nenhum dos dois. Então, ele acabou de completar de 7 colaboradores. Por quê? Na regra do aprendizes, caso a empresa tenha acima de 7 colaboradores, ela já é obrigada a ter aprendizes dentro da empresa. Assim sendo, nesse caso, ele já é obrigado a ter. Então, no mínimo de 5%, ele tem que ter um e ele pode ter até 2. Por que que na regra do aprendiz exige o mínimo e o máximo? Porque é tranquilo para uma empresa, né? Às vezes ter 7 funcionários e querer contratar 3, 4, 5 aprendizes, porque é uma contratação de baixo custo, considerando o valor de um empregado. Porém, isso não é possível e a lei não permite. Assim, ela determina o valor de cálculo mínimo e o valor de cálculo máximo que a empresa pode ter. Eu espero ter ajudado.